Fala pessoal do canal Mais Direito, sejam todos muito bem-vindos ao programa Tira Dúvidas, onde eu tiro dúvidas. Toda terça-feira, às 19h30, eu, Franco Mazieiro, converso com você a respeito de dúvidas relacionadas a holdings. Lembrando que o canal Mais Direito possui programa Tira Dúvida de várias disciplinas diferentes, que certamente alguma delas pode te ajudar. Eu, Franco Mazieiro, toda terça às 19h30 sobre holding, às quartas, 19h30 sobre direito empresarial e às quintas-feiras, 19h30 sobre contratos. Hoje eu vou responder 3 perguntas que foram feitas aqui no canal. A primeira dessas perguntas é feita pela Jéssica Mayra. Vamos supor que eu tenho uma holding familiar. Para que contabilidade, visto que é só para proteger o patrimônio? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. A segunda pergunta é de alguém que se autodenominou depois do trabalho. Seria bom explicar mais a recomendação de que o imóvel no qual eu moro deve ficar em meu nome e não na holding familiar. Por quais motivos? E terceira pergunta do Joseph. A holding pode administrar só o dinheiro da pessoa ou só os bens físicos, como fazenda, casa, etc. Vamos começar aqui pela primeira pergunta. A primeira pergunta é, vamos supor que eu tenho uma holding familiar, para que contabilidade, visto que é só para proteger o patrimônio? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder nesta noite de hoje. Perguntas feitas por aquelas pessoas que nos assistem, pelos nossos inscritos. E aí já fica o convite aqui para você se inscrever no canal e dar aquela curtidinha aqui para a gente. Ela é extremamente importante para o YouTube entender que esse vídeo ele faz sentido para muita gente e aí acaba que ele é mais visto, é mais encaminhado, é mais compartilhado, é mais impulsionado pelo próprio YouTube. Jéssica, sua primeira pergunta, vamos supor que eu tenho uma holding familiar, para que contabilidade, visto que é só para proteger patrimônio? Olha, esse aspecto aqui é extremamente importante, tá? São duas coisas distintas. Primeiro, tratar-se de para que contabilidade? Essa é uma pergunta. E segundo, holding, se é para poder proteger patrimônio. Respondendo a primeira etapa dessa pergunta, que é a contabilidade, o papel do contador é um papel essencial, é um papel indispensável. O contador tem um papel muito importante para identificação e para lançamento, para escrituração de todas as informações contábeis daquela empresa, daquela holding. No nosso Código Civil, inclusive, Jéssica, a gente tem um dispositivo legal que determina a obrigatoriedade de que uma sociedade possua contador ou contabilista. Hoje é mais contador do que contabilista. Então, a existência do contador ela é imprescindível, inclusive por questão legal. Vamos lembrar o seguinte: para registrar e para fazer a escrituração contábil da pessoa jurídica, eu preciso do contador. O contador faz esse papel essencial. Franco, o que você quer dizer com isso? O contador ele vai lançar na contabilidade todas as entradas, todo o ativo, toda a saída. Sabe aquele extrato da sua conta corrente? Falando isso de uma maneira completamente diferente. Sabe aquele extrato que a sua instituição financeira emite para você poder acompanhar toda a sua movimentação financeira? Pois é, o contador vai fazer algo muito similar. Não é a mesma coisa, tá? É muito mais complicado, é um trabalho muito mais complexo do que simplesmente emitir um extrato. Mas ele vai dar as informações tal qual você encontra em um extrato, identificando o que é ativo, o que é passivo, o que é uma despesa, o que é um custo, de onde ele veio, para onde ele vai fazer a apuração dos tributos a serem pagos, vai fazer a verificação dos dividendos que há para ser distribuídos daquela sociedade.
Então, o papel do contador, além de ser um papel essencial do ponto de vista jurídico, é um papel, quando o contador é bom, quando o contador é eficiente, muito mais prático do que simplesmente teórico. E aí eu costumo chamar a atenção de muitos contadores, que simplesmente fazem aquele papel mais burocrático que existe. Quer pegar informação, lança na contabilidade. Pega informação, escritura. Pega informação, escritura. E, infelizmente, nós temos muitos profissionais desse tipo na contabilidade, assim como em vários outros ramos. E não é aquele contador que pensa realmente no negócio do cliente, que na hora que ele recebe a informação, ele pensa, verifica como que está fazendo o lançamento, por que aquele lançamento está acontecendo, se aquele lançamento vai ter algum impacto tributário, se tiver algum impacto tributário, o que pode ser feito para poder reduzir. E olha, meu caro e minha cara, muita gente quer constituir holding para fazer economia tributária. Muita gente, não é pouca. Eu te falo que um bom contador pode te economizar tributos muito mais do que, às vezes, uma própria holding. Às vezes, você não precisa da holding para economizar tanto no aspecto tributário quanto um bom contador. Então, se você tem interesse em constituir uma holding, antes de constituir uma holding, procure um bom contador. Se você já tiver um bom contador, melhor ainda, fantástico. Mas antes de constituir uma holding, tenha isso em mente, procure, busque um bom contador. Então, a primeira pergunta que você me fez é, se eu tiver uma holding familiar, para que a contabilidade? Você vai ter a contabilidade por uma questão legal, e mais do que isso, você pode ter uma holding, se essa holding for boa o suficiente para isso, para te ajudar a reduzir tributos, para te manter regular quanto à escrituração contábil, quanto à distribuição de dividendos, para poder fazer os atos societários atinentes à legislação. Franco, os atos societários não podem ser feitos por advogados? Podem ser feitos tanto por advogados quanto por contador, tanto por você mesmo, não tem problema nenhum, desde que você saiba o que está fazendo. Muitos contadores sabem o que estão fazendo. Muitos contadores conhecem muito bem a legislação societária. Infelizmente, muitos contadores não conhecem. Muitos advogados conhecem muito bem a legislação societária. Muitos advogados, infelizmente, não conhecem. Então, não é porque é advogado ou porque é contador que ele vai ter que fazer ou vai fazer aquilo para você. Às vezes ele é formado, mas não é a área. Às vezes não atua naquilo. Às vezes um advogado atua em direito de família. Eu tenho vários e vários amigos que não são lá da área do direito empresarial, que não raras vezes me procuram para que eu possa dar sequência, auxiliá-lo em alguma situação, principalmente quando há uma conexão entre as disciplinas, como, por exemplo, quando a disciplina relacionada é um divórcio de alguém que detém participação societária de uma sociedade empresária. Às vezes, advogado do direito de família vem me procurar para que a gente atue em conjunto, para que o divórcio, para que a pensão, para que aquela discussão no âmbito do direito de família não impacte no aspecto societário. Então, respondi a primeira das duas perguntas que você me fez em uma só frase. A segunda é que a holding ela tem a função de proteger o patrimônio. Não só isso. Holding pode proteger patrimônio, Franco? Pode. Holding pode proteger patrimônio. Holding serve para blindagem patrimonial. Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar essa expressão, blindagem patrimonial. Mas eu gosto muito daquela questão da proteção, de uma estrutura para poder realmente pensar como que o patrimônio construído pela família não seja tomado por uma crise financeira da sociedade empresária, ou o patrimônio constituído pelos filhos não seja impactado por alguma sociedade. Só que muito mais do que uma proteção patrimonial, a holding ela tem outras funções, como, por exemplo, tem uma função muito nítida de, sim, benefício fiscal, benefício tributário. Quando, por exemplo, alguém que tenha vários imóveis e vive do aluguel desses imóveis,
coloca esses imóveis dentro de uma holding para que esses imóveis dentro da holding gerem um pagamento de tributo menos do que na pessoa física. Como assim, Franco? Se eu tenho uma renda de aluguel e recebo lá 20, 30, 40 mil reais por mês, como pessoa física, eu vou pagar a alíquota máxima do imposto de renda, vou pagar 27,5% com certeza. Porém, se eu tenho esses mesmos imóveis faturando 40, 50 mil por mês, 30 mil por mês, dentro de uma pessoa jurídica, uma holding, que vai fazer a gestão desses imóveis, eu não vou ter esse pagamento de 27,5%, eu vou reduzir isso para 15%, dependendo, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, dependendo de toda a estrutura societária e tributária que essa sociedade empresária escolher, adotar. Então, veja, eu saio de uma tributação de 27,5% para uma de 15%. Olha que ganho incrível. Então, essa é uma das possibilidades que tem de se utilizar holding. É só essa, Franco? Não, eu já falei então de holding como proteção, holding como benefício tributário, mas também tem uma muito útil, que é a holding para planejamento sucessório. Isso mesmo, eu utilizo uma holding com as cotas, com a estrutura de cotas, às vezes cotas ou ações em estruturas preferenciais, ações ou cotas preferenciais, com ou sem direito de voto, com doação, com reserva de usufruto, com doação, com incomunicabilidade, impenhorabilidade dessas cotas ou ações para os meus herdeiros, com a gestão minha, com cota ou ação ordinária que eu tenho o direito de fazer, de escolher quem vai ser o administrador. Enfim, tem uma série de possibilidades que eu consigo, através de uma estrutura bem feita, fazer um planejamento sucessório. Franco, só isso? Não. Não. Eu posso utilizar uma holding também para fazer a organização das minhas várias atividades societárias. Às vezes eu exerço atividade empresarial em vários âmbitos diferentes e eu consigo, através de uma holding, fazer a organização dessas atividades. Então, não confunda, Jéssica, holding com só proteção patrimonial. Holding é muito mais amplo. Holding é um universo cheio de opções para aqueles que sabem utilizar essas opções, as escolher devidamente e as utilizar de uma maneira efetiva. Fechado? Jéssica e todos os demais que estão nos assistindo, se vocês gostaram dessa dica, fica para o próximo, que tem mais, que vou responder mais uma pergunta hoje ainda. Mas se você gostou dessa primeira pergunta, não deixa de se inscrever ali no canal, não deixa de dar seu joinha, sua curtidinha e também compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live e o vídeo com outras pessoas que você entenda que possam ter interesse nessa conversa, nesse bate-papo de hoje relacionado a holding. Seria bom explorar mais a recomendação de que o imóvel no qual eu moro deve ficar em meu nome e não na holding familiar. Por quais motivos?